Irmãs e irmãos caríssimos, que a bênção de Deus nos acompanhe ao longo deste ano todo e faça de nós uma família de irmãos que se amam de verdade, para que o mundo conheça que nós somos os verdadeiros discípulos de Jesus. Estamos refletindo sobre o mistério da encarnação. No encontro passado, fizemos uma reflexão sobre as diferentes maneiras de se aproximar de Jesus. Falamos do mistério, da memória e da história. Um exemplo concreto dessa diferença está justamente entre o início do Evangelho de João, que citamos no encontro passado, que nos fala do mistério de Jesus na criação, na encarnação e na salvação, ou a maneira de Lucas, que nos diz de uma forma muito singela, muito simples, na dimensão histórica: naquele dia saía um decreto do imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família da descendência de Davi, subiu da cidade, a cidade chamada Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. E ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas corta pela dimensão histórica. No tempo de César Augusto, o imperador, no tempo de Quirino, governador da Síria, o edito do rei Augusto, a dimensão histórica. O que quer dizer isso? Vamos começar a nos perguntar o que nós podemos saber realmente do Jesus histórico. O Jesus, quando poucas informações concretas temos a respeito dele. Os evangelhos, como disse no encontro passado, eles trabalham a dimensão pastoral, não é nem a teológica tanto, nem só a histórica, é a dimensão pastoral. Animar a comunidade a seguir o exemplo de Jesus, conforme sua realidade. Mas há uma pergunta pela qual nós temos que começar. Vejamos, essa informação é muito interessante. José, que era da família de Davi, saiu da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia. O que fazia na Galileia um judeu? O que fazia numa cidade pequena e insignificante da Galileia, chamada Nazaré, um homem que era da tribo de Judá? Não vamos esquecer que, historicamente, a Galileia, uma região ao norte de Jerusalém, bem ao norte, 120 quilômetros ao norte de Jerusalém, era considerada terra impura pelos judeus. Aliás, a palavra Galileia quer dizer justamente isso. Galileia é o nome hebraico que, traduzido em português, seria território. A frase completa era Galileia Agoim, território das nações, território dos gentios, dos pagãos. Assim era chamada esta região desde 600 anos antes. Terra de Zabulon, terra de Neftalí, Mateus nos vai lembrar isso, terra das nações. O que fazia numa terra considerada impura e pagã um judeu chamado José e uma judia chamada Maria, os dois da tribo de Davi, que precisaram ir a Belém, Belém é a poucos quilômetros de Jerusalém, para se recensear? O que era a Galileia? O que era por que o recenseamento? Vamos começar a responder a estas perguntas históricas, que nos ajudam a compreender melhor depois quem foi Jesus, o fato Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, toda aquela região estava sob o controle do Império Romano. Há mais de 60 anos, o Império Romano estava controlando toda aquela região que eles chamavam com o nome de Palestina.
era uma forma quase que sutil de humilhação, porque Palestina quer dizer terra dos filisteus. Filistim. Não chamavam Judeia, não chamavam a Palestina, toda aquela região era chamada terra dos filisteus, a Palestina. E naquele momento a organização política daquela região era feita de duas formas. Uma através de reis colocados pelo imperador romano, reis que eram um pouco os bonecos do Império Romano. Na Galileia, sobretudo, havia um rei chamado Herodes, não o Herodes grande, não é, que do tempo do nascimento de Jesus. Havia um Herodes, filho dele, na Judeia. Quem governava eram os sacerdotes de Jerusalém, escolhidos pelo imperador romano. Era o imperador que escolhia o sumo sacerdote. Então os romanos exercitavam o poder, controlavam toda aquela realidade através dos seus aliados, chamamos assim. O que interessava aos romanos? Na Galileia, aos romanos interessavam os produtos agrícolas. Galileia era uma terra muito fértil, a planície de Esdrelon é uma planície muito rica, muito farta, e de lá saíam os 3 produtos principais que iam ser levados ao mercado romano: o azeite das oliveiras daquela região, o trigo e o vinho. Azeite, trigo e vinho eram as 3 grandes produções que os romanos controlavam e queriam levar para o mercado para fazer circular um pouco o agronegócio da Galileia daquele tempo. A Judeia não, a Judeia era uma terra muito inóspita, montanhosa, semidesértica. Havia sim produtos como oliveiras, mas não na quantidade que interessava economicamente aos romanos. Só que pela Judeia passavam os 2 caminhos, as 2 estradas mais importantes que uniam o sul, o Egito de um lado e a Arábia do outro, levavam aos portos do mar Mediterrâneo e de lá eram embarcados nos navios romanos. Então a Judeia era um pouco o corredor comercial, que para os romanos precisava estar tranquilo, pacificado, para que as caravanas pudessem carregar todas as produções que vinham dos países arábicos, dos países africanos, que iam ser levados depois aos mercados do Império Romano. Esta era a realidade que interessava os romanos. Nesta realidade, a gente lê o Evangelho e a gente começa a ver que tem sinais profundos de pobreza. Muita pobreza, muitos doentes, muita gente com fome, muito desempregado. Parece que Jesus não consegue dar um passo sem se encontrar com alguém que precisa de consolo, de conforto, de ajuda por parte dele. Por que tanta pobreza? Por que tanta situação de dificuldade, de miséria? Porque o peso da dominação era muito grande em cima do povo. Na Galileia você tinha o controle dos campos, as terras. As terras da Galileia, na sua maioria, eram terras que eram entregues aos maiores fazendeiros que governavam essas terras através dos seus capatazes e exploravam o trabalho do povo. E levavam o produto para Roma. Vejamos só de lembrar algumas coisas mais interessantes que os evangelhos nos dizem. Por exemplo, tem a parábola que fala dos trabalhadores que foram chamados às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Lembra aquela parábola linda de Jesus? Reflete essa realidade. Muita gente desempregada, boia fria, esperando alguém que contratasse ele para ir trabalhar nas terras pobres da Galileia, nas terras do latifúndio. Por outro lado, nós temos memória de capatazes que são colocados naquelas terras para cobrar, para buscar esse produto.
terras que são entregues aos governantes eram terras dos herodianos, que eram do partido de Herodes, os aliados de Roma. Para o povo pobre não sobrava nada. Lembra aquela parábola bonita do semeador? A primeira parábola que Jesus falou. Saiu um homem a semear, jogou a semente, parte caiu na estrada, parte caiu no meio das pedras, parte caiu nos espinhos, parte finalmente caiu na terra boa e produziu fruto. E a gente se pergunta, mas esse semeador não sabe que não adianta jogar semente na estrada, não adianta jogar semente no meio dos espinhos das pedras? Semeador mais incompetente, poderíamos dizer, esse homem da parábola. A não ser que a terra que tinha sobrado para os pobres e os pequenos fosse justamente terra de beira de estrada, terra pedregosa, terra de espinho, em que o semeador teima em jogar a semente, esperando que a semente caia em algum lugar que possa dar fruto finalmente. A gente vê isso no nosso Brasil também. As cercas cercando as grandes fazendas e gente plantando entre a beira da estrada e a cerca. Era o que tinha sobrado para os pobres. As terras boas, as terras produtivas, estavam controladas pelos aliados dos romanos. Continuaremos no próximo encontro a aprofundar estas informações.